Fala, amigos ligados no Esporte por Esporte, eu sou o Felipe Cardoso, estou aqui diretamente da Vila Belmiro após a entrevista coletiva do João Basso, a apresentação do novo zagueiro do Santos e também zona mista de Paulo Roberto Falcão. Atendeu a imprensa aí por quase 10 minutos e esclareceu algumas dúvidas, como a informação que trouxemos com exclusividade ontem no Esporte por Esporte. O Falcão confirmou que a proposta feita pela Roma não agradou o clube, principalmente pelas metas que o clube italiano colocou no contrato e também pela forma de pagamento, né? Já tínhamos adiantado ontem que a Roma tinha a intenção de dar a primeira parcela em dezembro desse ano e a finalização do pagamento só em 2025. Ele também falou sobre o Soteldo, possibilidade do jogador ser reintegrado e até mesmo do Roberto Pereira. Tudo isso você acompanha agora na entrevista do Falcão. Eu sei que esse assunto Soteldo, ele tá chato às vezes, porque eu sei que você mas a única dúvida que eu tenho é a seguinte: a gente tem informações sobre o que aconteceu e você deixou claro que é um tema que já está superado. Mas se o Soteldo partisse do Soteldo um pedido de desculpas, um pedido de querer fazer... Não é questão de desculpa, filho. Não é questão de desculpa. Ninguém tem nada contra o atleta, nada. E eu só não vou repetir o que eu já disse, porque eu vou preservar o atleta. Apenas isso. Falcão, uma dúvida sobre o Marcos Leonardo. Vocês receberam a proposta oficial da Roma, como que vocês avaliaram essa proposta e o que busca o Santos ainda em relação a Marcos Leonardo e essa janela de transferências? É boa pergunta. Marcos Leonardo, o Roma procurou, falou direto com o presidente. Eu não me envolvi nessa negociação, como não me envolvo em nenhuma negociação em termos de valores. O que eu sei que eu perguntei para o presidente, porque eu sabia que vocês iam me perguntar isso, a oferta da Roma foi muito abaixo, muito aquém, e não só a oferta, as condições de pagamento não satisfazeram o Santos nem o presidente. Então, nessas condições, não tem condições de fazer negócio. O David Washington também é um jogador que tem interesse de clubes europeus. O Santos pode vender os dois, ou se fizer negócio, eu não sei, por isso que eu estou te perguntando, se vender o Marcos Leonardo, por exemplo, se preservaria, seguraria o David, ou ao contrário, poderia acontecer? O ideal era segurar um dos dois ou os dois, né? Mas o futebol vive, e os times brasileiros vivem de necessidade de vender jogador. Evidentemente que vender os dois não seria a melhor opção. É óbvio, né? Mas a gente está na expectativa de que as coisas resolvem, sempre pensando no Santos, né? A gente tem que pensar no Santos como uma instituição, e aí, se pensando no Santos como instituição, é que a gente vai resolver. Mas reafirma, a proposta que foi feita pelo Marcos Leonardo não tem nenhuma chance de ele sair das condições que o Roma colocou. Valor muito abaixo da condição do atleta, jogador que foi no Mundial, é goleador do Santos, e não tem nenhuma chance aí nessas condições que foram apresentadas, em termos de valores, em termos também de maneira de pagamento. Quais as condições que você... Em relação aos 5 reforços, que o Nonato deve ser anunciado em breve, qual é o balanço que você faz do que o Santos conseguiu? O Santos consegue qualificar o elenco? O Santos consegue atender o pedido que o Turra queria, perdão, que o Turra queria. Tá vendo? E fale do Chaves um pouquinho, que zagueiro era esse? Eu não vou falar porque eu estava com esse nome na minha cabeça e aí saiu, mas enfim, claro que o Pablo não tem nada a ver com o Chaves. Mas foi o que você fez agora, as coisas acontecem, mas não porque eu não soubesse o nome do atleta, evidentemente da seleção da Costa Rica, que não é Costa Riquenha, é Costa Ricense. Eu sempre brinco com os amigos sobre isso. Não, a nossa dificuldade foi que o dinheiro da venda do Ângelo até ontem não tinha chegado, ele nos bloqueou bastante. Nós tínhamos encaminhado, inclusive, um jogador que seria importante para a gente, só que não houve necessidade, queria um pagamento antecipado e não houve possibilidade, porque nós temos, quer dizer, às vezes a gente quer ir num restaurante caro para comer bem, mas não significa que se você ir num restaurante mais barato, você não vai comer bem também. Então, basicamente é isso, nós estamos em busca, temos até mais agora, deve estar entrando o dinheiro da venda do Anjo, a gente pode focar em jogadores que sejam liberados no mercado, que certamente são jogadores também de qualidade, só que agora a gente vai ter que esperar um pouquinho, para aí nós já temos jogadores que nós queremos, mas nós temos às vezes, como já aconteceu nesse período anterior, jogadores praticamente fechados, vinha a Arábia e cobria a proposta. Não tem como você competir com a Arábia. Não tem como. O Ilharão, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Nós estávamos negociando com o Ilharão, o presidente negociando, e aí ele foi para a Arábia. Como é que você vai combater? Como é que você vai competir com a Arábia? Ninguém compete com a Arábia hoje, né? Enfim, eu acho que é isso. Você comentou Com essa chegada desses reforços, Falcão, você acredita que o Santos está longe de flertar com o rebaixamento? O torcedor santista não precisa mais se preocupar com a palavra rebaixamento, com a chegada desses jogadores? Eu não gostaria de me preocupar com o rebaixamento, né?
Acho que não é esse o foco que nós queremos. Se fala, vamos ser campeão brasileiro, também não estamos pensando nisso. Nós pensamos em ter uma colocação em que possa nos dar um pouquinho mais de tranquilidade a nós, ao torcedor. O foco do Santos realmente é o torcedor, dentro das condições. Nós temos uma relação à contratação de jogadores, a gente tem sérias limitações, como estou repetindo para vocês. Isso não significa que a gente não possa buscar jogadores, como já buscamos jogadores que possam agregar e o time do Santos melhorar o seu rendimento. É evidente que nós não estamos satisfeitos com o rendimento atual. Obrigado. Falcão, você falou das condições da Roma, do Marcos Leonardo. Quais são as condições que o Santos procura para pensar em vender o jogador? Nós não oferecemos jogadores, né? Nós recebemos propostas, como ele falou do David, recebemos do Ângelo, recebemos do Marcos Leonardo. O Santos tem jogadores, já apareceu proposta, mas nossa são inferior, muito inferior a outros jogadores. E sim, a gente, por exemplo, não coloca nenhum jogador à venda. O Santos não coloca jogadores na venda. Ele agora, quando vem alguma proposta, evidente que o Santos estuda, como todos os times brasileiros estudam, porque a necessidade de venda de jogador é de todos, não é só do Santos. Só que essa, especificamente, que me perguntou, as condições, segundo o presidente, eu tive cuidado de falar com ele antes de vir para cá, ele disse, olha, a condição que o Roma colocou é viável. Pela qualidade que nós temos do Marcos, pelo jogador extraordinário que ele é, jogador de seleção brasileira da categoria, foi destaque no Mundial, goleador do Santos, um jogador que eu gosto muito, pelo envolvimento dele com o Santos, pela disputa que ele vai, pela entrega que ele tem. Ele não gosta de perder, e eu gosto de jogadores assim, mas não se pode. Esse jogador tem um valor, e esse valor, pelo que foi oferecido, está muito longe, né, de que foi oferecido por ele, segundo o presidente, e eu também concordo, pelo valor oferecido e pelas condições de pagamento. A sua influência dentro dos dois clubes não pode mudar esses valores e ser uma negociação mais benéfica para o Santos? Não, no momento, o meu foco é Santos. Tanto é que eu não participei disso, para evitar que se dissesse isso da Roma. Eu tenho o maior carinho pela Roma, evidentemente, né, e sempre me trataram muito bem, mas nesse momento o meu foco é realmente o que for melhor para o Santos. E Falcão, como está pressionado o técnico Paulo Turra no cargo? Eu não vejo essa pressão, embora o resultado faça isso. Acho que vocês podem até pensar nisso, mas para nós, nosso foco o trabalho é muito bem feito e a gente espera que o rendimento, é claro que é fundamental o resultado, né? A gente sabe disso. Mas a gente não pode, a cada pressão, ter pensamentos diferentes, né? E o Santos já viveu isso com várias trocas de treinadores e acho que o Santos deve ter aprendido nisso. Então, o Turra e a sua comissão faz um mês que está aqui, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso é muito pouco, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de calma para que possa o rendimento, para que eles possam ter condições de apresentar um trabalho que eles vão trabalhando para que tenha rendimento o mais rápido possível, embora nós também tenhamos certeza que nós precisamos de vitória. Mais uma, tá? Chamou a atenção numa declaração sua, acho que foi agora há pouco aqui, você falando que nem sempre o que você pensa, ela é atendida, né? Dentro dessa questão do treinador, não, só quero chegar a essa conclusão, porque com o Odair Hellmann você bateu muito na tecla de que não tinha que mudar comando, teve uma hora que foi insustentável. Com o Paulo Turra, o Santos tem um comitê de gestão, você tem a sua forma de agir como coordenador e pensar. Mas caso não venha uma vitória contra o Atlético Paranaense, que deve vir com formação alternativa, a pressão ela pode ser maior e às vezes se tornar algo insustentável, coisas que no futebol são normais? Em relação ao Odair, chegamos a uma conclusão juntos, inclusive com ele, né, com a comissão. O Odair é um profissional de extrema capacidade, extremamente sério, extremamente trabalhador, só que chegamos a uma condição que realmente não dava mais, e ele mesmo se deu conta disso. Eu acho que quando se chega nessa situação, eu acho que não deve chegar, porque a gente quer sempre que o time ganhe, mas quando chega nessas condições, o melhor mesmo é haver essa restrição. No caso do Turra, nós não estamos pensando nisso, longe disso. Nós não podemos, em 20 dias, embora eu tenha sido demitido do Internacional quando eu treinei em 25 dias, mas não é o caso do Turra. Eu tenho que fazer umas brincadeiras, porque às vezes o ambiente é tão tenso que a gente tem que dar umas risadas. Mas no caso do Turra, não. Nós estamos confiando no trabalho, ele trabalha muito bem, a comissão dele é muito boa, e a gente, claro, que precisa de vitória, o time todo vive de vitória, né? Quando você tem muito crédito, você pode perder 4, 5, 6 jogos, você continua tendo crédito. No caso, nós estamos muito confiantes que a gente possa, a partir do próximo jogo, já virar isso. Dá licença, gente. Falcão, a última. A penúltima. Entrada... Por mim, a última. Se quiser falar mais. A entrada desse dinheiro pode voltar à tona a situação do Roberto Pereira? Eu sei que o Santos quer o Roberto Pereira, investiu forte para tentar o Roberto Pereira. A entrada desse dinheiro pode mudar a situação? O Roberto é um jogador que nós estamos tentando já há 4 meses, 5 meses, 3 meses, né? É um jogador que poderia agregar muito, né?
foi feito o que foi possível para trazê-la. Está sendo feito. Só que a gente depende de outras situações, depende, vem uma Arábia, vem um Catar e fica inviável. Fica inviável, e às vezes a própria família que permanecer na Itália. Tem tantas variáveis que a gente não tem controle. Não tem controle sobre isso. O que nós temos controle é de fazer uma proposta boa, de que ele e outros jogadores que a gente está tentando vir, mas nós não temos sim, condições de influenciar em determinadas coisas. Nós temos condições de fazer aquilo que o Santos pode fazer. A proposta não vai aumentar, com a entrada desse dinheiro, a proposta não. A proposta está acima daquilo que se imaginava. Falcão, sobre o problema do sorteio. Não vou responder, mas essa não. Um jogador que custou 20 milhões e ganha um salário alto, como é que o Santos pode manter esse atleta fora do time? O que ele fez foi tão grave assim, ao ponto do Santos não poder utilizar o jogador? Foi. Foi? Foi. Dá licença, eu estou indo. Tchau, gente. Obrigado.